Essa caneta. Estamos começando mais um episódio de Psi Cancelada e hoje a gente vai fazer de um jeito diferente, porque foi um tema muito pedido. Assim, é o tema da vez. Eu acho que nossas roupas já vão denunciar o que a gente veio fazer aqui. Eu sou a Lauren, mas hoje a gente vai fazer diferente. Hi, Barbie! Hi, Barbie. Hi, Barbie. Ridículas, ficou péssimo. Mas estamos emulando aqui, com esses looks rosas, a Barbie Land, que é o cenário em que esse filme da vez se passa. A gente tá bem feliz em trabalhar de novo. Trabalhar não. Conversar. Trabalhar, gente. Isso é trabalho. Isso é trabalho, parece que não, mas é. Trabalhar em falar sobre o filme da Barbie, porque ele tá um fuzz no cinema desde antes de ser lançado. Inclusive, eu acho louvável o trabalho da Warner, que é a distribuidora do filme, em criar toda essa curiosidade acerca de um filme que, assim, eu não sei se... Tudo bem, pode ser meu viés. Mas fazia muito tempo que eu não lembro de um filme, assim, do cinema mexer tanto com as pessoas. Eu fui ao cinema e, assim, o shopping estava uma onda rosa no dia da estreia. Sim, inclusive a gente quase perdeu o horário, foi ótimo. Nós fomos juntas, rimos muito. E eu tava com essa roupa porque é a única roupa rosa que eu tenho. Eu fui vários dias depois da estreia. E ainda tinha gente de rosa? Não, todo mundo. Sério? O shopping Gente, todo. que loucura. E aí mexeram com as marcas a nível... Não sei quem acompanhou, mas tem um Burger King na Faria Lima? Não sei. Abriu um Burger King inteiro temático da Barbie, com lanche com, tipo, cheddar rosa. E aí tem milkshake de morango e donuts rosa e tudo rosa. E a caixinha... Zara fez uma parte da loja toda cor-de-rosa com tipo uma moldura que é a caixa da Barbie, então você pode entrar ali para tirar foto. Várias lojas fizeram isso, uma ativação, que é uma caixona de Barbie, igual ela tenta entrar no filme. E você entra e tira uma fotinha, as crianças estão... E eu acho que é engraçado que não só as crianças, mas também as adultas estão piradas. E eu não sei vocês, mas eu passei a minha infância inteira brincando de Barbie. Era a minha brincadeira favorita. Mas sabe o que aconteceu? A gente tem idade próxima, não Você sei. brincava de Polly? Eu sou Team Polly. Você sabe que vai ter filme nunca... da Polly, com aquela menina Lily Collins. Lily Collins. A que fez o da anorexia? Sim, eu acho que deu tão Mínimo pra certo o Viver, filme que a da gente já Barbie recomendou que eles vão esse filme, fazer, é. tipo... Pra outros Mas pra personagens mim, assim, também. Barbie é Barbie. Eu adoro Barbie, amo Barbie. Ai, quero gente, falar eu sobre brinquei Barbie. um pouco de Barbie, mas Brinquei eu brincava muito de mais Barbie. daquele meu nenê. Não é. Aquela bonecona grande que tinha só um chumacinho de cabelo, assim, Por só isso que só você é um mãe e fio eu de não cabelo. sou. Porque eu brincava de Barbie e você brincava de Eu mãe. brincava de meu bebê já. Começou cedo. Eu tinha um berço no meu quarto. Amiga, Pra boneca. você amava. Gente, volta lá no episódio do signo e vê se eu não sou toda canceriana. Eu tinha um berço Gente, para as minhas sério, bonecas só no meu piora. quarto. Esse podcast vai daqui pra frente e só pra trás. Mas tá, a gente ficou contextualizando um pouco, né? A gente acredita que cinema e psicopatologia sejam tópicos muito afins. Então, é muito legal a gente investigar essas questões psicológicas das personagens. E eu, assim, realmente não imaginava que estaríamos aqui falando de Barbie. Todas em rosa, todas linda. de rosa. Porque, supostamente, seria um filme mais... Eu não sabia o que esperar, de fato. Eu só soube do fuzz. E aí, minha irmã falou, vamos. O Falei, que é um fuzz? A gente não pode fazer isso. Burburinho. Obrigada. Eu só soube do burburinho acerca desse filme, então eu fui. E fui muito surpreendida, porque é uma sátira bem ácida e bem focada para adultos, né? Não é um filme voltado para crianças, enfim. Inclusive, ouvintes, vai ter spoiler, né? Melhor a gente avisar. Isso, primeiro assista se você não quiser. Porque não sei spoiler. se vai ter spoiler pesado. Vai ter spoiler Eu pesado. acho que é melhor, Não tem preferível como não assistir. ter, né? Não E tem aí, como a gente falar já fez... profundamente Nessa do filme. série de episódios sobre psicopatologia, o nosso primeiro foi A Baleia, que foi o episódio, talvez 7, 8. Dá uma olhada. Na dúvida, vocês sabem Assiste como faz. Assiste todos. Mas os comentários de vocês foram super legais, então a gente decidiu continuar com essa série. E o filme da vez foi Barbie. Pra começar, eu acho que sempre vale a gente fazer uma sinopse, um apanhado geral pra quem não viu. Enfim, talvez tem gente que prefira ouvir primeiro, depois assistir ao filme. De todo modo, como a gente começou brincando, o filme reconstrói a Barbilândia, que é esse mundo perfeito, colorido e maravilhoso, colorido mais pra rosa. Onde Colorido em rosa, tons de rosa. onde viveriam as Barbies e os Kens. Então, um mundo meio utópico. E o Alan. E o Alan, tem isso. Então, um mundo utópico. E aí, começa daí. Eu achei, pra mim, esse já é um ponto alto, assim. Eu acho que a construção, o planejamento de cenário, a direção de arte, a fotografia, é muito legal. Você tá realmente imerso nessa brincadeira que eles criaram. O filme parece um cupcake, né? Ele é a coisa mais linda, assim. Ele é fofinho, cores deliciosas, é uma graça. Não, e ele retrata exatamente a forma como a gente brincava com a Barbie. Por exemplo, ela ia entrar no banho, não saía a água do chuveirinho Isso dela. é genial. Ela ia na piscina, ela não Ela mergulhava olha na no espelho e piscina, não né? tem nada, né?
Sim, e eu acho que também aquelas brincadeiras de bebê, eu acho muito... Assim, coisinhas bobas, mas produziu bastante humor quando vai mostrar a adaptação de uma pessoa que vivia no mundo de fantasia vindo pra realidade. E aí, isso tanto nas sutilezas, do tipo... Quando a Barbie bebia numa xícarazinha, não tinha nada. Aí ela chega no mundo real, quer beber uma água, ela joga água nela porque ela não sabe como lidar. Ela tá aprendendo a fazer várias coisas. Então, eu acho bem legal, tanto nessas coisas mais bestas, cotidianas, mas também o que vai ser a inserção dela nesse mundo em que a gente tem sentimentos, em que a gente tem problemas, em que a gente tem muito sofrimento, sobretudo, né? Sim. Então, acho que aí a gente pode entrar aqui. Quem interpreta a Barbie é a Margot Robbie. Nossa Senhora. A Margot Robbie, e ela tá muito maravilhosa. Perfeita. Ela fez... E vocês sabiam que o Ryan Gosling entrou como diretor também? Não sabia. Ele divide a direção com a diretora. Que eu esqueci Que a o gente nome não pra sabe o variar, nome, que eu né? sempre Mas esqueço a o nome. gente- Greta. Greta alguma Greta coisa, Greta sabe? Gerwig. Eles dois dividiram a direção e ele também tá muito legal no papel de Ken. Assim, eu não sei. Eu não sei, eu acho que eu subestimei um pouco. Eu não imaginava que a atuação dele ia entregar tanto, mas... Se vocês fossem dar uma nota pro filme de 1 a 10. Nossa, mas assim... Ah, não sei, eu quero. Eu não Isso. consigo. Calma, vamos falar primeiro pra eu No pensar? final, a gente No final a gente faz cancela ou dá uma nota boa? Tá bom. Tá bom, eu vou ficar pensando. E aí, então a Barbie, que é essa Barbie estereotipada, inclusive, porque tem várias Barbies. Tem a Barbie estranha, a Barbie estereotipada. Presidente. Isso, que exercem funções diferentes naquele microcosmos ali. E a Barbie estereotipada é a personagem principal, que é a Margot Robbie. E a trama toda vai se desenvolvendo a partir do momento em que ela se depara com problemas do tipo... O pé dela, aquele pezinho de Barbie, que é como se estivesse num salto alto, achata. Inclusive, antes disso, é muito bom, porque eles estão numa cena de dança, onde do nada ela diz assim, vocês já pensaram sobre a morte? E todo mundo se cala. Ah, é? Porque, afinal de contas, Barbie Land, ninguém pensa sobre a morte. Mas eu acho que voltando um pouco ainda, porque tudo bem, a gente tá bem no comecinho do filme, mas a primeira cena do filme, ela é muito... Simbólica. Ela é extremamente simbólica, Qual que é a né? primeira cena As do meninas estão todas brincando com aquela Sim, meu bebezão. Sim, e cai Todas uma Barbie, brincando é de verdade. mãezinha. E aí, agora, elas querem todas brincar de Barbie. Porque elas não querem ser a mãezinha da brincadeira. Elas querem ser o a que elas protagonista. quiserem, né? Elas Sim. querem ser a protagonista da brincadeira, né? Então, elas deixaram de ser, tipo... o papel da mãezinha na brincadeira e passaram a ser, tipo, a história agora vai ser o que eu Sim, quiser, sim, né? Eu sim, posso ser a sim. presidente, eu posso ser a Barbie veterinária, a Barbie médica, enfim. É genial. E eles fazem referência. Inclusive, aquela primeira cena lembra a fotografia de um filme que é super clássico em Hollywood. Como é um filme que tá concorrendo, vai concorrer a vários Oscars nessa temporada, muito provavelmente. Enfim, eles fizeram pensando nisso, né? Como sempre acontece em Hollywood. Eles trazem várias referências ao cinema. Então, para quem gosta de cinema, é um filme que, se você prestar atenção nos easter eggs, tem muitas coisas O que são relacionadas easter eggs? É tipo surpresinhas escondidas, que você tem que estar Boa. muito atento, ou você tem que ter muita certeza ali do que aconteceu para encontrar a referência. Certo. E essa primeira cena tem a referência daquele filme quando os macacos, né, os primatas, descobrem que eles podem usar qualquer coisa como arma. E aí É eles ótimo. quebram os ossos. Nesse outro filme, são macacos quebrando ossos e fazendo tipo uma rebelião. E aí, no filme da Barbie, é uma adaptação. E aí, elas descobrem que elas não mais precisam brincar com aquele bebê lá feio. E passam a Ai, era tão bonito. E aí, passam a brincar Fala, de meu Barbie. bebê. E aí, vem a Barbie original, que é a roupinha dela. Aquele maiô listrado, que também tem uma... Eu não conhecia muito acerca da história da Barbie, mas Eu fui... fiquei encantada, inclusive porque, além de conhecer a história da Barbie, teve muitas Barbies que passaram por ali que eu já tive. Uma, inclusive, que era uma Barbie de cabelo comprido, que eu chamava de Barbie Cabelão. Eu não sei qual que era o nome dela na época. Enfim, talvez fosse até Barbie Cabelão, sei lá. Eu amava aquela Barbie. E o pior é que eu cortei o cabelo dela aqui, ó. E ela virou uma Barbie estranha. E aí, gente, a parte da Barbie estranha é muito maravilhosa. engraçada. Maravilhoso. Amiga, você quer ser uma Barbie estranha? Eu acho que eu já sou, né? Nesse podcast, claramente sou a Barbie estranha. E a Camila é a Barbie estereotipada. Stereotypical Barbie. Eu não Você sei, é quem? eu não Você sou é a Barbie ninguém. nerd? Você é a Barbie Presidente. Tem Barbie. Ai, eu amei. Quero Você ser é a Barbie Você é a Barbie presidente, presidente. claro. Eu não Amei. queria ser a Barbie estranha, mas eu acho que é isso. A gente é o que é, né? Mas ela tem cabelo curto e usa uma bota parecida com E a sua. tatuagens, e toda arriscada. Enfim, Faz sentido. a Barbie estranha, ela nasceu, o personagem nasceu, e ela ocupa uma figura meio que de uma sábia, mas ao mesmo tempo uma pessoa que se... Calma, mas eu parei da sinopse, acho daqui que a pouco... a gente pulou pulei bastante coisas na história. importantes. Vamos Deixa eu seguir. voltar Estamos pra- muito animadas com a Barbie, né? Estamos animadas, então mexeu com os nossos ânimos. Mas deixa eu falar outra coisa também. Quando eu ouvi as críticas, eu tava num posicionamento. Eu tenho que odiar esse filme. Por quê?
Porque esse filme tá mais alinhado com ideologias que não são alinhadas às minhas. Então, eu ficava achando que, bom, se eu faço parte de um grupinho X e o grupinho X tá falando mal, então... Eu vou ter que não gostar também. Então, talvez não seja a minha praia, ou não seja alguma coisa. Mas eu sou muito aberta às experiências, no sentido de ir lá e falar, bom, eu quero ver com meus olhos e determinar se eu gostei ou não gostei. Enfim, e valeu muito a pena. Eu adorei o filme. Eu acho que a gente não precisa ficar se atendo a esses rótulos de grupinhos para determinar o que você vai ou não gostar. E a gente pode ter as nossas próprias reflexões. Mas voltando. Inclusive também tem gente que fica... esse hype da Barbie, tipo, eu não quero ver porque tá muito famoso. Mas, gente... Mas isso é sempre assim, né? eu sou, às vezes, essa pessoa. Tipo, tá muito na moda, não quero. A Barbie presidente tem essas coisas, né? A Barbie estranha, não. E a Apesar- Barbie estereotípico? Não, eu gosto de ver tudo. É porque você é estereotipado, então você gosta de ver tudo. Né? Tudo que tá no mainstream, a Barbie estereotipada gosta. Tá bom. E aí, nesse mundo do Barbie Land, a Barbie estereotipada, ela é a principal que dá festas incríveis, e aí todas amam ela e tal. Só que esses defeitos que ela começa a dar, a exemplo do pé chato e os pensamentos de morte. Eu acho que, em se tratando de um podcast que a gente fala mais sobre psicologia, eu acho que aqui a gente vai se debruçar bastante, falar sobre como foi essas cognições intrusivas que ela tem em relação à morte. Tipo, qual que é o primeiro que ela pensa? Vocês Quando já ela tá pensaram dançando. sobre a morte? Vocês já pensaram sobre a morte enquanto ela tá dançando. E por que isso é disruptivo naquele cenário? Porque tá todo mundo sempre feliz. E eles não têm... Todos os dias eram iguais. E eles não têm uma programação, entre aspas, para sentir emoções que não são também, entre aspas, boas. Porque a gente tem essa mania de categorizar emoções e colocar que emoções boas são as emoções positivas. Aceitáveis, Que a gente né? sente gostosinho, né? Então, alegria, acho, basicamente, né? Elas eram programadas ou viviam de modo a entender ou reconhecer só a alegria como uma emoção possível. Sim. Tudo que fosse diferente disso gerava Não muito tinha, estranhamento. né? Exato, não tinha nem gerava estranhamento porque Até não existia. porque aquela alegria toda também era derivada do fato de que elas achavam ali naquele mundo que elas tinham feito com que no mundo real as meninas, as mulheres conseguissem essa libertação de ser o que elas quisessem, né? Do tipo assim, a gente nasceu como Barbie para que todas as meninas e mulheres fossem livres e fossem o que elas quiserem. E daí começa uma série de desdobramentos. Mas é engraçado, porque a felicidade delas não vem de um contraste do tipo... Eu sei o que é ser feliz porque eu já fui triste. Não, é só porque é isso. Elas nem conheciam a tristeza. Exato. Elas nem conheciam a tristeza. Então, acho que elas não conquistaram a felicidade. Ela era simplesmente dada. Mas tinha esse mérito. Era a adjacente. gente tem essa importância porque no mundo real Sim. está tudo perfeito, graças ao... E acho que outra característica importante da Barbie Land é essa dominância. Assim, as mulheres dominam muito mais do que os homens. Sim. Isso vai muito ser mais, central. assim, não só muito mais, é totalmente mais. Mas você sabe que antes da gente entrar na crítica do filme, e aí às vezes eu fico pensando que a ignorância muitas vezes é uma benção mesmo, né? Porque eu fui super leve assistir o filme, eu não sabia o que encontrar, eu não tinha lido as críticas e eu acho que por ter ido logo em seguida que lançou, esses debates ainda não estavam tão acalorados, né? Então eu fui na cega, assim. Tipo, tô de boa aqui no domingo, vou. Vou ver Barbie. Vou Você ver foi de Barbie. rosa. Não fui. Não fui, Mulher. gente. Devia ter sido barrada. Né, mas não devia poder entrar sem rosa. E aí, eu não sabia o que esperar, porque não existe, assim, tipo, um livro da Barbie, então o filme vai ser de acordo com o livro, ou não existia uma... Ninguém sabia qual era a história da Barbie, porque cada uma brincava com a boneca, inventava a própria história. Então, eu não sabia o que esperar. E aí, quando eu começo a perceber no filme, assim, que a Barbie meio que rechaça o Ken... Tipo, ela nem rechaça, ela nem percebe que ela tá Ela escanteando é absolutamente ele. indiferente. Ela é indiferente a ele. Na minha cabeça, o que passou? Gente, mas era assim que a gente brincava. Porque, assim, primeiro, as minhas Barbies nunca namoravam os Kens. Elas se Nunca. namoravam? Não, elas namoravam o Max Steel. Sempre. O Ken era uma coisa, assim, extremamente coadjuvante. Eu nem lembro O de Max ter Steel, tido... ele era mais Ken. fortão. Minhas Barbies se namoravam. eles tinham cicatriz, enfim, eles eram muito mais bonitões, né? Então, o Ken, na minha história de brincadeira com a Barbie, ele sempre foi algo completamente irrelevante. Então, na história, como ela começou a se desenhar, eu fiquei pensando, faz sentido. Talvez, acho que para todo mundo, Ken era aquele personagem, aquela figura que, tipo, tanto faz. Nossa, Porque... o meu Ken, ele era muito disputado. Porque, assim, primeiro, minhas Barbies Os meus namoravam. não, eu nunca dei bola pro Entre Ken. si, tinha todos os casinhos. Mas ele, em compensação, namorava todas.
Eu não, nunca dei bola Ele pro Ken. construiu, vida. o meu ideal de masculinidade que é tóxico até hoje. Ele pegava todo mundo, Gente, ele ele era é o super... oposto do meu ideal de masculinidade. Pois Primeiro então. que eu nem acho ele masculino. Ah, não, ele não é. Tem essa questão. O meu Ken, eu inclusive fiz Nem cicatrizes acho. nele. Eu fiz Inclusive, cicatrizes Ken nele. e masculinidade na mesma frase não rola muito. E é Eu muito também acho que engraçado não como combina. a própria diretora explora bastante essa Sim. temática da adoração ele era mútua bem, dos homens. o meu, ele era bem menininho, assim. Ele não sei, ele era... Os Não, mas meus eu tô não. falando do filme, de Ah, como sim. explora uma imagem dos homens, que eles se idolatram de tal maneira que existe quase que um relacionamento entre eles, porque eles se... bom, mas calma, eu não consegui terminar a A sinopse gente até tem um agora. roteiro ou a ideia é só... Eu tô tentando falar a sinopse até tá agora. Bom, ok. E aí, ela começa a apresentar defeitos, e a solução narrativa que é apresentada pra ela é procure a Barbie estranha. E a Barbie estranha terá a resposta pra você. E aí, de novo, se a gente for pensar em aproximações com outras histórias, tanto do cinema quanto histórias clássicas, a gente pode pensar no Mágico de Oz. Um pouco da viagem da Dorothy de volta pra casa, ou várias outras associações que a gente consegue fazer. Inclusive, a Matrix. Porque quando a Barbie estereotipada chega na frente da Barbie estranha, ela oferece duas possibilidades. Um sapato todo ferrado, estranho lá, e um salto alto. Aí ela mostra... Não é um pra- sapato todo ferrado, eu usei É um aquela chinelo. Birkin. Ah, não é é? um chinelo. Gente, é uma sandália. É uma Birkin. É uma Birkin, não é um chinelo, é uma sandália. Ah, tá. Na minha cabeça foi o sapato Você- ferrado. Tipo sandálias da umidade. É tipo isso. Você Gente, pode escolher. é uma ótima sandália. Eu tenho uma super... Eu não quero falar disso. Enfim, dois caminhos meio Matrix, tipo... Sim. A pílula azul ou a pílula vermelha. E a Barbie, estereotipada que fica querendo escolher o salto alto. Mas ela meio que não tem a Não escolha tem essa ali. escolha, né? Tipo, E é assim, isso ou você- isso, mas é só isso. Exato. E eu gosto um pouco dessa manipulação da narrativa como se fosse um pouco o mundo de Truman. Que, assim, ela não tem livre-arbítrio ali para decidir o que vai ser do destino dela. Porque ela é uma boneca, afinal, brincamos com elas e determinamos o que vai ser da história dela, como a Camila estava falando. Uhum. Então, ela meio que é obrigada a tomar essa escolha, então não é tão livre assim. Aliás, Uhum. não existe o livre-arbítrio que ela julgou que teria, já que ela foi apresentada duas escolhas. Então, o que é apresentado como solução para ela resolver esses problemas, que são Humanos. humanos, pensamento de morte, o pé chato, celulite. E vocês vão percebendo que os problemas que são muito graves naquele mundo, tanto que quando ela fica com o pé chato, os personagens começam a ter ânsia de vômito, surtar, gritar, tipo, correr em que é círculos. Tipo, meu isso? Deus, são justamente elementos que concedem mais humanidade para a boneca. Então, a partir do momento em que ela se afasta de um ideal plástico, de um ideal de boneca mesmo, ela vai se aproximando de uma coisa mais humana, que aí É o isso defeito. é o defeito. O defeito é ser humano. E aí, acho que isso é bem... Ela explorou bem, assim. Mas, enfim, aí ela tem essa jornada de volta para... A solução oferecida pela Barbie Estranha é que ela faça essa jornada no mundo real. E toda a trama corre nisso, dela descobrir, contrastar a Barbilândia, que é o mundo perfeito, da felicidade, com o mundo real. E ela teria que encontrar alguém lá. Ela não sabe quem é que ela tá buscando, mas essa pessoa teria a resposta e a solução para esse problema dela. E essa pessoa é a pessoa que brincava com ela. Né? Isso. A dona dela no humana. mundo real. Uhum. E eu acho que aí, a sinopse é isso, né? Acho que não precisa Acho falar além que- disso. uhum. Mas eu queria perguntar pra vocês se vocês têm uma cena... Eu tenho duas cenas preferidas. A primeira de todas é quando o primeiro contato que ela tem com o mundo real. Isso foi o que mais me chamou a atenção. E aí, o filme me cativou a partir daí. Que é aquela cena em que eles vão passando por vários cenários, aí chegam no mundo real. E aí ela fala assim, eu preciso me concentrar para tentar me conectar com quem era minha dona, porque é justamente essa a missão dela, né, essa aventura. E o Ken sai também para descobrir o mundo ali. E eu amei essa cena pelos dois caminhos dos personagens. Pelo caminho do Ken, que é muito engraçado. Ele entrando em contato, tipo, com aquela história de homens dominam o mundo. Uhum. Então, que é a sátira, tipo, CEOs, homens, e todos homens, e cavalos. E ele fica com aquela pira de homens e cavalos, que é bem engraçado, produzindo humor. Por outro lado, eu achei uma delicadeza muito grande a cena em que a Barbie tá observando um parque. Não sei se vocês lembram. Aí ela vê, tipo, um casal muito feliz se amando. Ela fica... Dá pra ver ela ganhando... E eu acho que a atuação dela me ganhou exatamente aí. Tipo, ela ganha vida a partir do momento que ela observa a vida das pessoas com as nuances das emoções que ela não sabia que existiam. Aí ela olha em volta, tipo, uma familhinha feliz. Ela, ai, familhinha. E ela não esboça, assim, muito... De forma muito teatral. Mas é uma microexpressão que denota, tipo, sentir amor, Estou sentir outra sentindo coisa. coisas, Ela né? vai se apropriando de sentimentos que não faziam parte do repertório dela. Uhum. Que é a vida. Tipo, a gente tá o tempo inteiro se apropriando dessas emoções, né? Então, meio que
uma olhos de turista, que eu gosto de falar, que é quando você está disposto a observar o mundo como se você fosse uma criança. E a poesia cotidiana, né? Exato, a poesia cotidiana, que é se encantar com as pequenas Sim. coisas que estão ali, que você, se você passasse apressado demais, você não notaria. E como é precioso a gente valorizar cada momento. Então, ela, com esses olhos de turista, a primeira vez que você está no mundo real, por isso que me pegou o filme, agora talvez faça mais sentido, se encantando. Aí, ela vira a cena e mostra um casal discutindo. E aí, ela meio que se assusta com o casal discutindo, Tipo, porque o que ela... que é isso, né? O que Exato. essas pessoas estão fazendo? No meu mundo não tem tristeza, briga. E aí, justamente, o que faz com que sejamos humanos e diferentes dos bonecos são as tantas nuances de emoções. E eu sempre fico com essa... o que diferencia, na verdade, o homem dos outros animais é a racionalidade. Mas o quanto a lida fina, refinada com as emoções também não faz com que a gente seja humano. É isso que faz a gente produzir arte, por exemplo. É isso que capacita a gente a ser tão... A criar bonecos. a criar bonecos e tá aqui gravando um podcast, porque Exato. tem marcas somáticas em tudo isso que a gente faz também. Mas, enfim, essa foi minha cena preferida. E a segunda foi a da Barbie depressiva, que, meu Deus, é muito engraçada. Essa cena da Barbie depressiva... Ela virada de cabeça pra baixo. Gente, eu chorei de rir. E se a Mattel for genial... Eu vou acho que comprar eles uma vão ser. Barbie. Vamos comprar uma Barbie depressiva pro Vai nosso ficar cenário? aqui. Ela vai ficar sentada aqui É em uma cima do cena DSM. onde... Virada pra São várias... Era como ela São várias ficava. sátiras, né? Mas assim, a Barbie depressiva, a Barbie com crise suicida, a Barbie que come, não dorme. Gente, aquilo é demais. Aquela bonequinha descabelada, assim, sem Com a maquiagem borrada. Com a maquiagem... Eu dei tanta risada que eu acho que eu até incomodei a moça do lado. Porque assim, aquilo eu falei, gente, essa Barbie eu gostaria de ter. Muito. E por que produz tanto humor, né? Eu acho que ela vai ali no... Porque é exatamente a sátira da sátira, né? Um filme sobre a Quem Barbie... nunca, né? Não, é um filme sobre a Barbie, também falando mal da própria coisa da Barbie, né? Tipo, a Barbie é perfeita e aí a Barbie não perfeita. Eu acho que ficou muito casado esses elementos, assim, essa metacrítica, não sei. Sim. E por que eu acho que é a crítica da crítica? Eu não sei se a gente deveria entrar nisso. Vamos, bora? Tá, posso primeiro falar Vai qual que é você. a minha cena preferida? Eu perguntei isso e não deixei eles Gente, responderem, né? Que eu chorei de rir foi aquela cena que ela fica 4 horas escutando o Ken tocar Nossa, violão sim. e fingindo Gente, que tava vamos lá. gostando. Gente, Quem já escutou um cara cantar e ficou pensando que queria morrer? Vai. Eu já. o cara no luau lá, muito 4 bom. horas Você tocando nunca... a mesma Já música. cantaram um luau pra você? Não um luau, mas tipo, o cara chegar e ficar cantando pra você e você ficar olhando e pensando, eu só queria sumir nesse momento. E assim, pelo bem do date, você fala, oh, você é incrível. Mas assim, cara, para com esse violão e vamos ao que interessa. Pelo amor de Deus. Gente, eu morri de rir. E aí, uma outra coisa que eu achei super... Essa música, ela fez sucesso uns anos atrás, muitos anos atrás. Eu acho que quando eu era, sei lá, adolescente. E eu cantava e eu amava essa música. Eu nunca tinha parado para pensar na letra. A letra é muito cretina, né? Tipo, eu quero te pressionar, I wanna take you for granted. Você nem traduz isso. subestimar, É, vai. te Quero subestimar. te Exato. tomar como garantido. E eu cantava e achava linda. I wanna push Bom, you. na época E eu eu cantava ficava tudo pensando, errado. Não sabia inglês, eu cantava É, só... e eu vou mesmo, e eu vou mesmo. E aí eu achei a escolha dessa música em específico, Sensacional. naquela cena, né? Enfim, assim, tipo, deu um cleque, assim. Foi maravilhoso. Eu adorei Então Deu um vamos Cleque. falar. A gente Fantástico. tem que adotar, deu um cleque. Mas falando em trilha sonora, então, temos que mais uma vez enaltecer Billie Eilish, que fez aquela música que... Aquele momento em que tá passando uma cena de várias pessoas, mais pro final, quando ela tem um diálogo com a criadora lá do negócio, tem uma cena com pessoas... Eu ia falar, pessoas humanas. Aquilo é muito bonito, aquilo é muito bonito. Eu achei linda essa parte. E a trilha que tá tocando bem naquele momento é uma música da Billie Eilish, que, assim, tem meu coração Eu todinho. quero enaltecer Aqua. I'm a Barbie girl. Gente, e no final eles... Nem toca isso. Toca sim, no Que final, ótimo. nos créditos, uma versão que eu acho que é com a é. Nicki Minaj. Ficou uma porcaria, desculpa, tá? Porque a original é muito melhor. Gente, como assim? Tinha que ter Tá, Barbie qual é a Girl. sua cena preferida? A da Barbie depressiva. Dei Ah, risada tá. até chorar. E a sua é do Luau. A minha é do Não, Luau, a da Barbie gente. depressiva, Achei gente, aquilo é aquilo. genial. Aquilo é genial, genial. E falando em Barbie depressivo, o que eu gostei muito do filme é que ele mostra os fracassos da própria estratégia da Barbie ao longo do tempo, né? Então, a Barbie tinha a irmã, que era a Skipper, eu acho. eu não Tinha a lembro dessas Mid, coisas. que era... A Mid era a Barbie grávida, que tiraram de linha, porque, teoricamente, ela influenciaria as adolescentes a quererem engravidar, sei lá. E Tinha o Sugar uma- Daddy? Mano, o Sugar Daddy é um negócio à parte. Que era um Ken com um jeito, um estilo mais
velho, mais idoso, assim, um cabelo meio grisalho. E ele era pai de uma cachorrinha que chamava Sugar. Gente, pelo amor de Deus, que isso não foi de propósito. A não ser que a expressão Sugar Daddy tenha vindo... Mas eu acho que não, acho que foi uma... Vamos procurar a etimologia do Sugar Daddy. Porque... Da onde surgiu? Pra quem tá perdido, Sugar Daddy, em tese, seria aquele cara que namora Nossa, uma moça... alguém não sabe o que é Sugar Daddy, Alguém amiga? não sabe o que é Sugar Daddy. Então Talvez. define Sugar Define Daddy. Sugar vai. Daddy. Também pode ser Sugar Mommy. Eu acho que hoje em dia a gente já tá numa Não, igualdade mas daí de é cougar. gêneros. Não. Ah, Cougar, ok. Não. Enfim, o Sugar, O Sugar Daddy, Daddy... tudo bem. A mulher Tá. mais velha, nem pensar. E a MILF? Né? Ok. O Sugar Daddy é o cara mais velho que tem uma namorada novinha que... Piada interna, gente. Mas só pôr no Google MILF... Tá. Ele cuida A gente de... não vai explicar não o vai porquê explicar, dessa não, piada tudo ter bem. surgido. Ok. Tá. Agora que eu... Ai, gente, eu sou muito lerda, né? Enfim. Mas tá, o Sugar Daddy é o cara mais velho que tem uma namorada novinha, a qual ele banca. E é isso, às vezes eles nem se relacionam, né? Às vezes o rolê é, tipo, por dinheiro mesmo, enfim. E aí, assim, existiu esse lançamento real de um Ken. Eu não lembro disso. Eu também não. Eu fui procurar na internet pra ver se era real. E era real. O cachorrinho dele que vinha em miniatura de plástico chamava Nossa. Sugar. E aí era tipo Sugar Daddy. Meu Deus, não é possível. Nossa. Isso não passou sem querer. Isso foi muito um meme interno. É que na época as pessoas não tinham Google, então acho que passou reto. Mas aquilo é genial. E aí tinha aquela outra Barbie adolescente que você subia o bracinho e crescia o peito. Também Ah, tinha isso. tinha. Tem várias que aparecem lá que sumiram. E o próprio Alan, né? Que era um amigo do Ken. E o slogan era as roupas dele servem, só que aí a galera começou a olhar e falar, peraí, isso daí é, né, como é que fala? Apologia a ser gay. Não pode. Aí tiraram o tal do Alan. E o Alan tá no filme, que é um cara que não tem um estereótipo de beleza, assim, padrão, que é um ator que, aliás, eu acho sensacional, que eu não sei o nome dele, mas ele é ótimo. E ele tá sempre desencontrado, né? E eu acho que isso também tem a ver um pouco com a questão da masculinidade performada, que ele não performa. E ele é mais magrinho, ele é mais, assim, esquisito, ele é o cara nerd. Mas tem uma frase que ela tá falando que a mãe... Putz, é que eu vou entrar em coisas que a gente não explicou ainda. Mas, enfim, alguns diálogos eu gostei bastante. Outros eu achei que nem precisava do diálogo, era só a cena que já explicava pra... Meio que Didatismo, né? meio que Didatismo. subestima a inteligência do espectador. Por exemplo, a minha cena preferida não teve diálogo. Foi a descoberta da Barbie das emoções. Mas, enfim, tem uma frase que eu gosto muito, que é... Lá naquele mundo, ou você se encaixa ou você é um chato. Não existe um meio termo. Então, assim, é tanto... E por isso que é um pouco da metacrítica. É tanto uma crítica às pessoas que são adaptadas, quanto às pessoas que são tão anti a adaptação, que elas também são chatas. Isso eu gostei muito. Eu vejo todas as críticas que eu li, porque eu também fui ver o filme meio que no louco. Eu não gosto de ler spoiler. Eu não gosto de... Tá vendo? Até Eu não vi confundo. nada também. Eu confundo spoiler com sinopse, porque pra mim é a mesma coisa. Não gosto de ler sinopse, não gosto de ler nada. Então eu fui assim, filme da Barbie, não sei o quê. Não sabia do que se tratava. Depois, lendo as críticas, esdrúxulas em alguns casos, cara, parece que a galera não entendeu. Que não é nem de um lado e nem do outro. A crítica é Isso eu acho exatamente o caminho do meio. E eu acho que a diretora foi genial em capturar públicos dos dois lados, se a gente quer colocar assim. Então, nessa frase, está contida essa possibilidade de apreciação, tanto para quem se adapta, por quê? Acho que talvez a gente tenha que desenrolar esse pensamento. Desenrole. Porque a adaptação plena seria a Barbie estereotipada vivendo num mundo de conto de fadas. Ainda dentro desse conto de fadas, há coisas que são escondidas para debaixo do tapete. Por exemplo, o pensamento de morte da Barbie. Só que não, qualquer coisa que fuja à norma é um assinte para aquela sociedade que é tão perfeitinha. Exatamente. O próprio Alan. O que próprio ele é meio Alan. esquisitão. E a Barbie E a própria estranha. estranha, que que inclusive fica é meio escondida, excluída. né? Exato. Excluída ali. Então, existe aqui, todo mundo que... Existe a norma e existe aquele que foge à norma. E existem aqueles comportamentos e pensamentos que fogem à norma e, por isso, devem ser escondidos às 7 chaves. Do mesmo jeito que na nossa sociedade, por exemplo, um pensamento suicida não se pode. fala sobre isso. Não. É um grande tabu, Choca pensamento demais, de né? morte. Sendo que, se a gente for olhar estatisticamente, é bem provável que muitas pessoas, ao longo da Se vida... não a maioria. Se não, tenha a maioria pensado. tenha um pensamento... E aí, a gente pode dividir as categorias, né? Da gravidade da ideação. É só um pensamento de, putz, preferia não acordar amanhã, não levantar da cama. É uma coisa. Mas, enfim, pensamento de morte, Mas no a geral... própria questão da finitude. Vocês já pensaram sobre a morte? Convida a reflexão, né? Exato. E não é um aquela- assunto que a gente geralmente fala, tipo, numa mesa de bar. Sim, e não ou- é um assunto que é atribuído à mulher perfeita.
a mulher perfeita, linda, maravilhosa, gostosa, ela não pensa essas coisas, porque ela não tem nem Sim. capacidade de pensar isso. E aí você fala, opa, peraí, é um filme feminista ou é um filme que também critica aspectos de todos os lados? Isso que eu achei legal. E sabe quando eu pensei que ele tava num limbo entre agradar tanto quem se identifica como feminista quanto quem não se identifica necessariamente? Quando a estratégia para retomada de poder das Barbies não foi uma estratégia, um plano De guerrilha, né? Por de assim guerrilha, um plano que dependeu da intelectualidade dela, mas sim elas se valeram de aspectos do corpo delas, que seria a conquista do Ken, para distrair o Ken. Então ela usou a sexualidade, usou esse sex appeal que supostamente as mulheres teriam para seduzir, distrair e aí sim tomar o poder. Então, E isso também eu acho que a gente pode relacionar com aquele ideal de a feminista feia, né? Ah, não, a mulher que é feminista é feia e é suja, e a outra, do outro lado, é a Barbie estereotipada. estereotipo. E não, as pessoas e as coisas, elas podem ser um pouquinho de cada. E a nuance, Né? e eu acho que justamente gostei tanto, Muro, porque Muro. é um filme que mostra o que dá de errado na radicalidade dos dois extremos. Exatamente. Qual que é o problema de você ser extremamente contra o sistema e não se adaptar de forma alguma? E qual que é o problema de você ser 100% adaptado e não tolerar que... Eu tenho uma teoria. E Diga. aí a gente pode até entrar nessa teoria, que é uma teoria que vem das vozes da minha cabeça. Eu acho que todo grupo que se isola para ser diferentão vai acabar, ao aumentar, virando mais um grupo como todos os outros. Então não tem como você viver em sociedade sem acabar sendo parte de uma coisa que vai ter falhas, né? Ah, a gente não concorda com o sistema, então agora a gente vai criar aqui o nosso próprio mundo e aí E também não vai ser perfeito. e aí vai dar merda. Ah, não, mas agora eu não quero esse. Então, para mim, toda ideologia, toda política, tudo que é ou isso, ou aquilo, ou você, já tá errado. Eu acho que conseguir propor uma coisa nova parte da aceitação da realidade tal qual ela é. Exato. Se você quer propor uma coisa sem considerar como a realidade se dá, você necessariamente está propondo uma utopia. E nesse caminho de construir a sua utopia, você vai perceber que, na verdade, ela também vai virar uma distopia. Exatamente. É Então- sobre isso. Não então- existe nada perfeito. É muita variável. E eu acho engraçado, eles brincam com essa questão do sexo biológico e tudo, né? Da questão do gênero, aliás. Inclusive, é interessante que tem uma Barbie trans, não sei se vocês notaram, mas isso também Sim. foi muito falado, inclusive muito criticado. Porque, embora tenha sido uma forma de inclusão, reclamaram, e eu vi isso em vários lugares, principalmente no Twitter, né? Que é a minha principal fonte de tretas, que a Barbie trans não poderia ter sido uma Barbie trans que tem tanta passabilidade. Tanto o quê? Passabilidade. Quando a pessoa trans que se passa por cis, em tese, ela entra num banheiro feminino, ninguém vai saber que ela é trans. Aham. Essa Barbie, por exemplo. Então, ela não tá sofrendo. Agora, uma mulher trans tá. que Que não passa não tanto por uma passa, mulher. tinham que ter pegado uma Barbie que fosse trans, mas que não fosse tão perfeita como mulher. E aí, você fica assim, ok, quantas camadas de problematização a gente consegue? Porque, assim, eu vi pessoas problematizando cada detalhe desse filme de um jeito, assim, quase doentio. E aí eu fico lendo isso pensando, gente, que filme apropriado pra meio que dar um tapa Eram na cara e homens falar, ou mulheres? galera... eu não Essas sei. pessoas que estavam mais fervorosas. Eu não criticando. sei, não Porque sei. as Eu críticas acho que- mais duras que eu vi depois, né? Depois de ter assistido o filme, até para trazer alguns argumentos aqui, vieram todos de homens. Ah, é? As críticas mais pesadas Do- do filme? Do tipo... Do tipo... ficar falando que é grosseiro, que foi muita baixaria, que... Baixaria. O que é Aham, baixaria? Que é um tem filme, uma outra e expressão é um que filme usaram só pra também, falar de mal de homem. lacração. Fala, nossa, é um filme só de lacração, não sei o quê. E aí vários homens daquele movimento Red Pill. Eu me recuso, eu não vou ver. Mas ver o filmezinho de herói pode, Sabe né? aquele... Ai, gente, eu preciso. Sabe aquele cara do Campari? Não. Gente do céu, Eu vocês... tô por fora da... Eu nem sei quem é. Gente, eles sabem muito é a mais. pessoa mais... Produção, me mexi, tá ok? mais idiota. Tá, beleza. É o cara mais idiota que existe. Mais idiota. Será que ele vai cancelar a gente? Tomara. Porque, assim, eu Aí a gente adoraria ia ter ser cancelada por ele, visibilidade, porque ele é né? péssimo, enfim. Não, mas é porque ele é péssimo. Então, assim, ser aceita por ele é a pior coisa Ah, que pode entendi, tá acontecer, bom. entendeu?
Mas aí... É bom que ele nos cancele. E aí... Mas eu não sei Como quem ele é chama? ele, eu só tô Campari confiando. nos cancela. Quem é esse Ele cara? faz vídeos, assim, tipo, Nem sei quem é o coisas cara. que mulheres fazem que você tem que correr. E aí, tipo, quando a mulher não sei o que lá, sei lá. Dá um exemplo. Como fala? Se a mulher se apega no primeiro encontro, A você mulher tem que ir que tira embora. foto, sei lá, de biquíni no Instagram. Você tem que correr. Ixi. Então, esse tipo de Babaquice. idiotice. Babaquice. E aí, ele meio que estava ensinando os homens, né, no perfil dele, do que assim, tipo, agora vai ser assim, ter assistido ou não o filme da Barbie vai ser tipo um critério de avaliação se ele quer ou não sair com a pessoa. Nossa. Você assistiu o filme da Barbie? Eu assisti. Então você não serve pra mim. Você acredita? Eu É amei. assim, é um orgulho ferido, uma coisa assim, tão... Eu achei interessante uma crítica que eu li. Assim, interessante porque toda crítica pra mim é interessante. É o que eu falo. O grão da verdade, o caralho, 4. Que os personagens masculinos do filme, todos eles eram meio bobos, meio não infantilizados, mas meio tontos, assim. E isso talvez refletisse uma crítica muito ferrenha ao masculino. E aí, quando o Ken vai pro mundo, ele vê a galera e todo mundo é mauzão, né? Os caras é tipo... Não, aqui na nossa empresa nós tivemos uma presidente mulher há 30 anos, enfim. E isso foi uma crítica. Que até a gente pode interpretar como... Patriarcado. Não, dá pra ver o incômodo, talvez, né? Mas, assim, eu acho que foi importante ter isso também. Porque depois, quando o Ken volta pro mundo lá da Barbie, ele toma totalmente o poder de outra forma, aquilo também acaba sendo meio... Não é um patriarca, é uma brincadeira. Aquilo fica ridículo, né? Então, enfim, isso eu achei bem interessante. Mas eu acho legal também um diálogo. E aí que eu volto de novo pra brincadeira e como isso era real pra mim quando eu brincava de Barbie e Ken, por exemplo, né? Que o Ken falava assim, mas o que vai ser de mim sem você? Tipo, é Barbie e Ken. Daí ela falou, não, é Barbie e Ken. Tipo, o Ken é uma pessoa inteira, né? E eu sou aqui um outro personagem inteiro. Não existe essa, tipo, um não existe sem o outro, Sim. né? Você é você, eu sou eu. E é isso. Né? Tipo, não tem esse negócio, eu não existo sem você. Você deve? Pra mim, deveria. Deveria. Não pode, Eu não sei, pode. me julguem. Você tem que ser inteira. Ah, mas eu quero a minha metade. Tem que achar quem te transborde. Ai, gente, Você é uma achei laranjinha lindo. inteira, você merece outra laranja Eu ia inteira. falar, Você eu não quero alguém que me merece metade. Se eu sou uma laranja. Você não, Não corta merece isso não, uma amiga. laranja pela metade. Eu tô brincando, Você merece a eu tô- laranja toda. De novo, a minha piada foi super legal. Mas Foi, tudo porque bem. você é uma laranja. Então, eu quero alguém... Parabéns, Tá bom. amiga, eu reconheço. Foi ótimo. Obrigada. Validando sua piada. Mas, então... E eu gostei que ele não se prende... Por mais que algumas pessoas não tenham entendido isso na hora de interpretar e As de pessoas criticar, deixam de entender tanta coisa, né? ele é um filme que é uma ode ao caminho do meio. E ele não se encaixa, inclusive, em nenhum gênero. E eu amo filmes assim, que no mesmo filme você pode... Tipo, não é um romance, não é um drama, não é um suspense, não é uma comédia. Aliás, ele é uma sátira, se a Sim. gente for parar Ele é pra super pensar, lúdico, mas... né? Eu acho que as crianças que forem assistir, elas vão se Qual divertir. que é a classificação E elas, indicativa? 12. E elas não vão entender todas essas críticas, enfim, que estão ali, né? E não tem nada Nossa. explícito ali, né? Pra uma criança. Eu não sei, eu não prestei atenção nessa parte. Eu só acho que elas não vão entender toda a complexidade ali que envolve o Mas filme. vocês já assistiram Adventure Time? Hora da Aventura? Não, mas tá na minha fila. assim, tá amiga? todo mundo falando disso. Pra não, mim. não, mas isso é notícia meu velha. viés da confirmação, Ah, tá, assim. porque isso é uma notícia bem velha, é um desenho bem velho. Eu tô atrasada, eu sei. Gente, É eu acho que eu nunca assisti. Meu Deus. É um desenho que é infantil, que você assiste quando criança e hahaha, é super legal. Mas assim, se você assiste adulto, a sua interpretação é muito mais ampla. A Hora da mesma Aventura. coisa, E eu quero ver aquele Regular Show é muito bom também. Aquele BoJack Horseman. Ah, esse eu não Todo gostei, mundo fala sabia? É o disso. cavalo depressivo. É. Eu não gostei do cavalo. Fiquei com birra dele, achei ele chato. Todo mundo fala isso, mas se você persiste os 4 primeiros Eu episódios... não quero. Ah, bom. gente, depois vocês vão ter que fazer uma lista e mandar isso pra mim, porque eu já São me perdi séries, aqui, mas- são muitas... Mas já Só pra assistiram resumir, Midnight são- Gospel? Midnight Gospel é... Né? A produção está concordando veemente. Cancelaram Midnight Gospel. Mas é espere, maravilhoso. é só pra dizer pro público que a gente tá chegando em desenhos que supostamente são, quando você pensa em desenho, é um Infantis. gênero infantil, mas Sim. na realidade tem uma mensagem subjacente muito adulta. Até o Bob Esponja Eu gosto tem disso, é mensagens. muito adulto. Bom, dizem que Caverna do Dragão também é cheio de... Não é da minha época. Tá bom. Eu preferi não fazer esse comentário, mas ok. Na verdade, Gente, acho que se pá você é, também né? não é da época do Caverna do Dragão? Gente, é uma história de um grupo de crianças que
estão presas num lugar e não conseguem sair de jeito nenhum para voltar para casa. E aí, cada vez que eles encontram o mestre dos magos, o cara dá lá, tipo, uma orientação meio genérica e eles vão tentando ir atrás da orientação que o mestre dos magos dá, mas sempre dão na trave, assim, eles não conseguem sair. E aí tem várias teorias, né, que na verdade estão todos mortos, no Cara, limbo. no Adventure Time tem uma teoria... Eu fico pensando, gente, acabou com a minha imagem. No Adventure Time tem a teoria de que o Finn tá em coma e tudo que ele está acontecendo é um sonho dele em coma. Olha que coisa triste. Louco, Pra mim, né? ele só tá no Ai, mundo que da triste. aventura, enfim. Tô triste agora. Vocês brincavam de Suzy? Não. Nunca. Eu achei que faltou. É que eu acho que daria conflito de marcas, mas eu acho que faltou essa tretinha da Barbie e da Suzy, né? Não sei. Não, nunca tive Suzy, só Eu tive o meu Suzy. bebê e a Barbie. Eu E tive não a Suzy, Kens. eu tive a Suzy quando ela relançou, né? Porque tinha a Barbie e depois... Eu acho que a gente tá perdendo o fio. E A gente tive tá perdendo A Você gente deixa- tá batendo papo como deixa eu num buscar café. o fio? Busca o fio. Posso. Eu acho que esse... Isso é chuva, gente? É. Gente, está chovendo. Faz tempo, né? Não sei, eu tava em Curitiba. Tá até raios e trovões. Raios e trovões. Como diria o Dr. Vitor, do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tô muito nostálgica, gente. Vocês estão falando de Barbie, Não me é perdoem. É, Barbie é uma coisa que Castelo anos Rá-Tim-Bum. 90 vem com força, né? Nossa, eu tô amo. muito anos 90. Mas espere. O que eu ia falar sobre essa viagem... Enquanto você falava desse negócio do dragão aí, eu fiquei lembrando... Esse negócio do dragão. É que a minha cabeça foi para outro lugar, que tem muita narrativa, quando a gente tá pensando em storytelling e... contação de história, que eu não posso falar inglês, senão a Letícia briga comigo. Eu brigo. Que pega essa trama do voltar para casa e geralmente tem uma pessoa sábia que indica essa volta para casa e ajuda, né? Então, como eu falei, eu fiz o paralelo com o Mágico de Oz, mas... Inclusive, o Mágico de Oz é sensacional, porque o Mágico de Oz é um... Mano, todo mundo já viu o Mágico de Oz, né? amiga, pelo amor Ele de é Deus. um puta Se de não um viu, cara- pode sair do vídeo, que a Ele gente é- não te quer como ouvinte. É, tchau. Não, Ele é um brincadeira, estelionatário. Não é estelionatário a palavra. Estelionatário tem a ver com dinheiro. Ele é um charlatão. Charlatão é a palavra. O cara não é mágico, porra nenhuma, Ele faz né? pseudociência. Ele é um... O Mágico de Oz é um pseudocientista. Ele é um pseudocientista. E aquilo é genial. Eu adoro esse tipo de história que tem essa... Esse pé na realidade. Assim, Sim. é óbvio que é uma coisa Tipo, fantasiosa, você sai mas... da fantasia e você volta mais sábio. Enfim, eu acho que tudo avesso. Adorei o paralelo com o Mágico de Oz. Não tinha pensado nisso. E nessa história de vai e volta pra casa, tem um paradoxo na mitologia grega que é do barco de Teseu. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Sobre como... Não sei se vocês já ouviram falar. Não, explica. Tá. Long story... Ah lá, por que eu fico Encurtando falando a inglês? Long história. story short. Fazendo de uma história Ai, gente, longa, vocês foram pequena. tudo canceladas, juro por Fazendo Deus. de uma história longa uma história curta. In a nutshell, quer dizer... Falando nisso, meu canal preferido do YouTube chama In a Nutshell Kurzgeschichte, que é uma palavra em alemão que eu não sei Nossa, pronunciar. esse canal é maravilhoso. Gente, sai da... Tá, Pode gente, fazer assim, para. se você Para de tiver- ver o podcast, Se você esquece estiver tudo. pelo YouTube, apaga, sai, A fecha gente, nossa não, a aba. gente não faz importância. Nada do que eu vou falar Olha aqui vai na ser útil. descrição, que a gente põe, né? Não, nada do que Eu eu falar boiei, aqui vai ser não útil sei na o que sua que É o vida. melhor Deus. canal. Para de gravar podcast e vai ver esse canal Vamos cancelar, maravilhoso. tchau. Vamos embora. Não, brincadeira. vi. Mas é porque depois que existiu ele, eles elevaram o nível do entretenimento Sim. no YouTube pra uma outra categoria. Sim. Em termos de design, em termos de Tudo. roteiro. Puta que... Ok, assistam In a Nutshell, é porque você falou isso, eu fui embora, mas deixa eu voltar pro meu barco. Ok. Que inclusive é um barco... Ah, sensacional, muito bom. Foi Nossa, quase é um meta-episódio, Você meta- porque a gente vai e volta. Ok. Ok. Eu tô boiando, tá? Ai, será gente que tá te- todo mundo boiando? Não, a gente vai colocando as Espectadores, se tiver mais referências. alguém boiando comigo Inclusive, aí, eu falo que eu vou colocar coisa na referência e não coloco. Se você for um espectador ouvinte que não viu nada na referência, pode colocar cobrar lá. da Letícia. Letícia, puta merda, põe a referência, É porque eu assim, esqueço. arroba border e agora. Tome alguma Arroba pro- border e agora, crie vergonha nessa sua cara e coloque as referências. Deixa eu falar do barco de Teseu. Fala do barco de Teseu. É um barquinho da mitologia grega que foi fazer uma viagem, deu um rolê, e aí ele tá voltando pra algum lugar. Não vem ao caso. Só que, nesta viagem, tipo, cai um pedaço de madeira, aí eles vão lá e põem outra tábua no lugar da madeira que caiu. Aí E eles que já tava continuam- no barco a tábua. Eu não sei onde tava a tábua. Eu quero Não- entender a não torne completude. a coisa mais do- complexa. Exato. Ok, eles caiu só- a tábua que veio de algum lugar. Substituem. Ah, tá E bom. aí, o barco que foi, que era esse barco primeiro, 100%, quando tem- ele volta, ele já não é mais o mesmo barco. Só que, Substituíram na todas verdade, as tábuas? Todas as tábuas foram As substituídas. nossas células vão morrendo. A gente é a mesma pessoa? Exato. E aí eu quero chegar lá, de que na jornada, se você tá no caminho, o que faz o barco de Teseu ser o barco de Teseu, se a constituição dele, que são as tábuas, já não são mais as mesmas? A tripulação?
Então, isso é uma coisa pra gente pensar. O que faz a gente ser a gente se um homem nunca atravessa o mesmo rio 2 vezes? Que é aquela frase Nunca que se todo banha mundo no que... mesmo rio 2 vezes. Todo mundo que faz psicologia já deve ter ouvido isso, porque o rio não é mais o mesmo e o homem não é mais o mesmo. E a gente já falou disso num outro episódio, mas o ponto é, o que faz a gente ser a gente se na jornada a gente se torna a gente? Nossa, amiga. Ai, que deep. E aí, calma, eu vou voltar pra Que Barbie. profundo. Que profundo. Deixa eu voltar pra Barbie. Eu adoro ser a tradutora. Contratamos uma freelancer Pronto, aqui que ela fica traduzindo. contratada, Ela chama tá Leo- contratada. Hoje você é quem? Leonarda. Leonarda? Tradutora Leonarda. Ah, eu já não falei eu sou a Lê, eu falei hi Barbie. Hoje eu sou a Bá. É verdade, mas calma. Eu sou a Lauren. Camila. Eu sou a Lê. Porque caso vocês achassem que a gente era Barbie, mas enfim. Assim, na verdade, a gente também é. Eu sou a Barbie Lê. E eu sou a Barbie presidente, você é a Barbie Eu estranha sou a Barbie- e você Eu é a sou Barbie estereotipada. estereotipada. Ok, Mas só a Barbie estranha também é gata, tá? Então, só pra deixar claro, eu não quero ser Sim. uma Barbie feia. Tá. Não existem Barbies feias. Ok. Inclusive, essa é uma crítica, desculpa. Eu não tô deixando você falar hoje, tá É. demais. Aí o barco. Toda a história se resume a isso. É só esse questionamento filosófico do que faz a gente ser a gente. E o que faz a Barbie ser a Barbie? Então, quando ela tem, assim... E o que faz um ser humano ser um ser humano? Porque chega no momento do filme em que ela quer porque quer. Ela percebe que ela prefere ser humana do que ser Barbie. E aí, o que acontece ali naquele... Por que a gente é humano e a gente não é tudo padronizado e a gente não viveria na Barbie Land? E por que dá errado quando humanos vão para Barbie Land e Barbies vão para o mundo dos humanos? Então, o que existe em cada um desses mundos que torna eles únicos? O que fazem os personagens serem únicos? E, para mim, é muito essa jornada da descoberta de sentir emoções que ela nunca tinha sentido e permitir essas nuances chegarem. Porque, assim, como a gente está o tempo inteiro... A própria Barbilândia já é uma crítica, à medida em que se você está numa festa, socializando, você não pode trazer um assunto profundo, senão você vai ser estranho. Sim, sim. E a Barbie estranha fazia tanto isso que ela foi rechaçada e retirada da sociedade. É por isso que você tá me socializando? Amiga. Eu tô num processo muito difícil de socializar Letícia. Pra que eu não seja inconveniente. É eu tô isso. aprendendo. A gente pode mudar o sino da intermitência para É o a tua sino. neuroplasticidade. É a minha neuroplasticidade. Parabéns. Obrigada. E aí, resumindo, várias histórias contadas ao longo do tempo têm essa narrativa de uma jornada de volta para casa, que é nesse percurso de voltar para casa que se descobrem quem são os personagens. Então, quem era a Barbie? E aí a gente sai com uma empatia muito... Eu acho que duvido que alguém assistiu esse filme e não amou a Margot Robbie. Tipo, a gente sai com uma empatia muito, muito grande E ao Eu dela. sempre contrário, amei ela, né? ao contrário do plástico de Oz. Ao contrário do mágico de Oz, é o movimento totalmente contrário, né? Porque a Dorothy volta pra casa. There's no place like home. Não existe lugar como casa. Ou A seja, própria tradutora se traduzindo. é um negócio Maravilhosa, aqui é simultâneo. É simultâneo, simultâneo. o negócio aqui é maravilhoso. Ela volta pra casa e percebe que, na verdade, a casa dela era top. A Barbie, não. Ela volta pra casa e percebe que, não caibo mais verdade. aqui. Então, é um movimento contrário. Agora, eu, particularmente, odeio essa parada da galera querer ser humana. Se tem alguma coisa... Isso sou eu, tá? Alguma coisa que me irrita no mundo. Ai, eu não quero mais ser vampiro, eu quero ser humano. Ai, eu não quero mais ser sereia, eu quero ser humano. Gente, me transforma em sereia, por favor. Eu quero ser humano, não. Imagina você poder ser Barbie e ter que ser humano. Letícia, te conhecendo do jeito que eu te Pelo amor conheço, de se você Deus. fosse Ariel, a sereia, Ah, e aí você se apaixonasse pelo príncipe... eu ia Eric, querer ser humana. Você ia querer ser Não, mas é que a hora que eu... Não, Ela quer gente. enganar quem? Não, a hora Pra que eu... cima de Moá. Aí traduz Não, essa. Eu não sou sem inglês, francês não sei. Agora, não, se eu estou apaixonada, topo qualquer coisa, inclusive virar humana. Mas assim, se eu pudesse, não seria. Não sei, pensa que tédio também ser sereia. Eu queria ser uma Ficar- árvore, gente. Como que tédio você nada com os peixinhos? Ai, gente, horrível, Ela horrível. namora com quem daí? Com o sereio. Você acha que sereio não tem peru? Existe sereio? Lógico que existe Alguém? sereio. Existe sereio? Existe o que tem tridente. É o pai dela. Não, gata, não, pera. Existem É o rei Tritão. Não, Gente, não. a produção desistiu de nós e vai embora. Gente, o único Existem sereio da outros- história é o pai dela? Eu poderia, Não, sim, não. me apaixonar por um sereio e ser sereia. A questão é que eu não quero ser humana. Entre tantas coisas, eu preferia ser um gato, eu preferia ser uma Amiga, árvore. você eu não ia preferia... poder escrever. Por que Foda-se. sereio não escreve embaixo da água? Acho que Com, não. sei lá,
Tinta de corais? Ai, Tinta de gente. lua. Não, é exploração animal, eu sou vegana. Fudeu. Coral não é um animal. Essa foi a melhor parte do episódio. Se você cortar isso, amiga, eu vou te demitir. Continuemos falando sobre a Barbie. Vamos tentar voltar pro filme? Vamos. Ok, vamos Vocês explorar. vocês perceberam outra crítica ali, não tão velada, mas de mansplaining? Traduz. Mansplaining. Acabei com o teu vape. Explicação masculina. Homens explicando. Nossa, sensacional, sim. Tem uma parte do filme que é muito engraçado, que mansplaining, mais ou menos, é quando os homens começam a explicar para as mulheres de uma forma extremamente rasa E e condescendente. simplificada coisas Que elas já que a sabem. gente entende, que a gente conhece, que a gente sabe, né? Então, por exemplo, eles explicando como segura uma raquete, Uhum. né? Ah, é muito bom Ai, aquilo, gente, eu achei sensacional também essa Vocês já parte. discutiram psicologia com algum cara que não é psicólogo? Ah, direto. Tem. É muito interessante. Porque eles vão te explicar psicologia. E aí você vai ficar assim, Senta aqui, meu amor. Só que eu adoro dar trela pra eu ficar escutando até onde a pessoa vai. Eu quero trazer uma polêmica. Traga. Porque... Eu quero esse. Não, mas eu tô usando. Ah, tá bom. É... Egoísta. Tá bom, enquanto eu falo, vai. Tá bom. Qual que é a sua polêmica? Eu me distraio com você. Hum. É que nessa parte que eles explicam, é meio que legal que a Barbie seja vulnerável... Não vulnerável, ignorante. Ignorante. Então, que- por exemplo, que quando preste fala do atenção. poderoso chefão, tipo, você tem que fingir que você nunca... É uma brincadeirinha. Você tem que fingir Eu que não você gosto nunca... desse filme. Que você nunca viu o Poderoso Chefão ou que você não entendeu nada se você assistiu para que o homem tenha o prazer de te explicar. Sim. E aí eu já ouvi pessoas, influentes inclusive, e aqui eu discordo, mas enfim, porque, apesar de gostar da pessoa, vocês sabem de que eu tô falando, tipo, é importante que você finja que você não sabe abrir um pote de palmito. Tinha uma propaganda assim nos anos 90. A mulher abria o pote de geleia. E E aí isso ela... fazia o homem se sentir menos Não, masculino. ela abria o pote de geleia, aí ela olhava pro marido ali, o maridão vendo jogão no sofazão, aí ela fechava de novo o pote de geleia e ela falava, meu amor, você pode abrir o pote de geleia? E aí ele abria e ficava feliz. E ela voltava pra... Gente, juro por mas Deus. é porque homem é uma coisa muito Não, mas assim, previsível. eu né? acho... Vamos combinar que, produção. pelo amor de Deus. Mas assim, agora fazendo advogado do diabo, eu acho interessante, sim, que exista o feminino e o masculino como entidades na medida em que nossa biologia é, sim, diferente. Uhum. E isso é um fato que não pode ser contestado. Sim. E agora eu vou ser cancelada. Mas, assim, existem, sim, diferenças Ai, de gente, mas temperamento, vou falar uma de coisa pra cultura. vocês. A vida inteira eu fui muito, tipo assim, sei lá, vou viajar, eu carrego minha mala. Sim. Vou não sei o quê. Eu adoro sei lá, que eu carregue mesma minha abro a mala. porta do carro que eu tô entrando, entendeu? Sabe, tipo, sempre foi assim. E aí, agora eu tô namorando uma pessoa que é extremamente Cavalheiro. cavalheiro. E aí, a gente viajou recente e, sei lá, às vezes tinha que subir lá um lance de escada, alguma coisa, e eu com a mala. Aí, naturalmente, eu pegava minha mala e ia subir. Ele olhava e falava, não. Eu te levo no colo. Tipo, eu vou levar a mala. E aí, assim, eu poderia, né, encher meu peito e falar, não, eu sou mulher, eu sou capaz. Você tá achando gente, que leva eu não minha tenho, que eu não tenho mala. condições de levar a minha própria mala. Mas eu achei tão gostoso. Tipo, leva. E eu por acho favor. que isso não Achei tem... tão gentil. Eu acho que isso também não é uma coisa que a gente tem que cagar regra, né? Tem estilos de pessoas. Eu Eu gostei. adoro ser mimada, não precisa nem Eu ser também. por um cara. Se eu namorar uma mulher e ela me mimar, eu vou achar ótimo. Eu também vou mimá-la, da mesma forma que mimo o meu namorado. Tranquilamente. Sim, mas a polêmica era o questionamento. Tipo, vocês estão... Eu acho, apesar de não me considerar feminista, eu acho que algumas críticas são pertinentes. Por que você não se considera feminista? Nossa, não vou entrar nesse buraco. vai? Não, nem fudendo. Tá bom. Mas eu tô junto, eu também Inclusive- não me Eu considero. também não. A produção nos avisou pra fazer o PIN. E a gente não sabe até hoje A pra gente que não isso sabe serve. hoje pra quê, mas eu acho que nesse contexto foi válido. Foi bom. Ah, É. tá. É tipo, não Eu quero a- falar sobre isso. Pim! Ok. É, tá bom, tá bom. Gostei. Mas você Foi sabe ótimo. que isso só vai gerar dúvida, né? Sim, porque a gente tá gerando, fazendo pombos confusos. Ah, é. E a gente quer que as pessoas voltem pra perguntar. Tipo, por que vocês não são feministas? Expliquem-se. Ah, tá. Não tinha pensado Não? nisso. A gente quer fazer o gatilho da escassez. Vocês querem mais informações? Continuem. Não, Talvez eu, na no verdade, eu não sei se eu quero entrar mesmo Não, Exato. nessa... Talvez A gente finge que é jogada de marketing. talvez no próximo episódio a gente entre nesse assunto. Talvez Fica o não, você vai ter que questionamento. assistir pra saber. É isso, fica É o isso. questionamento. Mas tá, pote de palmito. Ah, o pote aberto, tá bom. Se vale ou não você se vulnerabilizar em uma situação que você é plenamente capaz. E acho que o exemplo da Camila é bom, assim, tipo... Eu acho que tudo é uma questão de contexto.
Gente, Pode sim. ser que, eventualmente, eu me sinta confortável em ser ajudada. Mas caso eu, de fato, precise ser ajudada. Sim. É beira o ridículo, essa propaganda, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, tem algumas críticas que, de fato, são pertinentes. E dizer que eu não sou feminista não significa eu dizer que eu acho que não existe machismo. Exatamente. Machismo pode existir, mas eu posso achar que... Bom, eu acho que eu vou ter que cortar essa parte, porque Você não vai querer entrar nisso mesmo. é muito difícil. Tudo bem, não precisa nem cortar. Você pode admitir que é difícil. A gente abraça a sua dificuldade. É, Eu mas amei, eu posso ter sentimentos ambíguos. Pode, Obrigada. você tá sendo validada na sua ambiguidade. Afinal de contas, somos todos assim, ambíguos. É, porque... Até começou a chover de novo. Olha que bonito. É sinal do universo. Tá. Próximo capítulo. Quer dizer, próximo assunto. Que mais? Tá, questões psicológicas, a gente não falou sobre isso. Sobre, por exemplo, os pensamentos intrusivos dela, os pensamentos de morte, ansiedade, como que ela começa a perceber os primeiros sinais de questões psicológicas e porque, o que faz ela ser uma Barbie depressiva, por exemplo? Quais são os pensamentos que ela tem quando ela tá naquele momento de depressão e como ela se fecha a novas possibilidades de enxergar o caminho e fica. Talvez falar da tríade cognitiva, não sei. eu Tipo queria quando trazer- ela deita assim, né? Não vou fazer mais nada. Exato, eu amo, porque eu sempre penso isso. Tipo, eu só queria ficar em posição fetal e não fazer mais nada da Sim, minha vida. sim. Então, eu acho que... E eu acho legal a tríade cognitiva. Tríade da depressão, de modo geral, né? Então a gente pode até falar um pouquinho sobre a história da terapia Que cognitivo-comportamental. foi feita para a depressão. Exato. Aaron Beck, que foi... Nossa, Aaron Beck. Aaron Beck. Isso, traduz. Obrigada. De nada. Senão não entenderiam jamais, né? Jamais. Ele foi o pai da terapia cognitivo-comportamental e ele era, na verdade, psicanalista. E ele percebia nos atendimentos dele enquanto clínico, então é legal também pensar isso. Eu sempre penso que a TCC nasceu no contexto da clínica, enquanto a análise do comportamento, que é uma outra linha, nasceu no contexto mais da pesquisa, né? Foram nascimentos diferentes em termos de história da psicologia. Enfim, e ele começou a perceber um padrão nos pacientes depressivos dele enquanto ele estava atendendo enquanto psicanalista. E não tendo o sucesso que ele gostaria. Afinal, que psicanalista tem sucesso? Ok. Gente, a gente não consegue um episódio sem ela Não. falar mal da psicanalista. Vamos fazer um episódio só de psicanálise qualquer dia? Mas aí só a Lauren participa. A gente fica assim. Não. O que a gente vai falar? Sim. Igual no episódio do meu pai, você achou que... no primeiro sai a Barbie, depois sai meu pai. Enfim, esqueçam o que eu falei, foi um lapso. Ok, Ai, meu próximo. Tá um pouco difícil. O quê? Você ia explicar da tríade cognitiva, amiga. Aaron Beck, aí ele tava buscando um padrão no pensamento desses pacientes. E aí, a partir daí, que ele criou... ele foi categorizando, assim... como Delineando a tríade cognitiva. Achei chique essa Chiquérrimo. frase, né? Vamos elucidar minuciosamente sobre como Aaron Beck delineou a tríade cognitiva. Lindo, Nossa, isso vai tchau. virar uma camiseta. Mic drop. Não, derrubando Jogue o o microfone. Gente do céu. A gente vai ser queimada na fogueira. Derruba juro o por Deus. microfone. Derruba o microfone. Nossa Senhora. Não, gente, eu acho isso ótimo. Se vocês começassem a falar coisa em francês, por exemplo, vocês iam ter que traduzir. Até as mais óbvias. Falem em francês comigo. Não, já é honte. Não, tá Eu bom. já ouvi a Lauren falando francês. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Rebelde. Oi. Peraí. Eu não ok. entendi nada, tá vendo? Vocês tinham que traduzir. Muito bonita. Obrigada. E eu falei antes, não, eu tenho vergonha em francês. Viu? Tem que explicar. Ok. Acho que o ok Tríade não precisa. cognitiva. Tríade cognitiva. Um paciente... Posso Vai. resumir? O paciente depressivo, em geral, ele tem um funcionamento onde ele olha o outro, ele mesmo e o futuro de um jeito negativo. E aí, se você olha você mesmo, o outro e o futuro de um jeito negativo, o Fica que tá difícil. bom, né? Quer dizer, é como se você colocasse uma lente de cor azul, e aí você vai olhar pro lado, vai estar tudo azul. Não, quer dizer, uma lente rosa, né? No caso que estamos de rosa, né? Mas a cor tanto faz. Azul é uma cor fria que é remetida à depressão, Azul é a mas cor mais isso fria. Tanto não tem tem o blues, né? evidência científica. Não. Mas enfim. Mas é associada Sunday à blues. tristeza, né? Tipo, E aí, o baby blues. Hoje eu tô me sentindo... I'm feeling blue. É verdade. Eu estou me sentindo azul. Estou me sentindo azul, eu estou triste. Ai, É verdade. Tá bom, vamos falar um pouco sobre isso. Então, Sobre em o blue, inglês... que o blue significa cor e significa tristeza. Você sabe aquela inglês- música que relançou? I'm I'm good feeling- and I'm feeling alright. Ela é uma música que chamava Blue, do Eiffel 65, sei lá. Ou antigamente, lá, um Eiffel, sei lá o quê, como é que é o nome. E na música o cara fala, I'm blue, nananana. E esse blue é tipo... isso?
Não. Na verdade, algumas pessoas conjecturam que ele fala I'm blue, I believe I will die. Mas, na verdade, ele não fala isso. Na verdade, ele fala darurirarurá. Mas tudo bem, enfim, é uma... E o I'm blue... Eu não vou conseguir mais gravar o episódio, eu vou ficar assim. Não, então, e as pessoas liam aquela letra e pensavam, nossa, é um cara azul com uma casa azul. Mas, na verdade, ele é triste. I'm blue and I'm feeling alright? Não, essa é a nova, Não. Camila. Na, Gente, não, peraí, gente. Agora os ouvintes também têm que participar. Continua falando da tríade cognitiva que eu vou pôr aqui pra esclarecer esse problema. Tá bom. E aí, essa visão negativa de si, do tipo, eu sou um fardo, eu faço tudo errado, eu só cometo erros. E agora eu não vou conseguir lembrar exatamente, eu devia ter, inclusive, queria ter assistido pra anotar algumas coisas do filme. Mas a fala dela, se a gente parar pra reparar nesse momento, na verdade, ela quase não quer falar. Uhum. Ela cai, se joga e fica virada. E aí, diante de uma disrupção no ambiente dela, que é ela perceber que os Kens tomaram conta... E isso também é muito engraçado. Mojo Dojo, Casa House, é perfeito, sério, é muito engraçado. Quando os Kens tomam conta... Tá bom, vamos ter que voltar um pouquinho. Eu posso pôr a música? Meu Deus, vai. Essa é a original. Produção, dá pra escutar? Essa é a original, About a Camila. little- Ela conhece! Você falou que não conhecia? Sim, mas... Meu Deus, gata, Será que eu calma. cantei errado? o Direitos refrão autorais, que eu- a gente vai ser cancelado, de verdade. Ah, tá bom. Não pode mais de quantos segundos pra ser direitos autorais? Não sei, tira. Tá, enfim, ele fala I'm blue... E aí lançaram uma nova, que acho que é do Alok. Que é I'm gonna have the best day of my life. Eu vou ter o melhor dia da minha vida. Enfim. E a polêmica toda é porque algumas pessoas escutavam essa música e achavam, tipo, que, nossa, que letra nonsense. O cara é azul, a casa é azul, a namorada é azul. Mas assim, Era triste. pode ser triste. Às vezes o cara é triste pra cacete, tá à beira do suicídio, tá todo mundo dançando na balada. I'm blue. Não, cara, ele tá mó mal. Enfim, era só É isso. igual eu cantando a música a plenos pulmões lá do violão É, do Kenny Mas e não tinha prestado isso atenção de, na letra. olha onde voltamos. Todo mundo triste, fingindo que tá feliz na balada. Gente, esse episódio ficou incrível. Esse episódio foi incrível. É um meta-episódio sobre meta-assuntos. Sobre Meta Barbie. Quando a gente fala meta Que alguma rendeu, coisa, né? por exemplo, Que uma rendeu esse filme. metacognição é você pensar sobre a cognição. Inclusive, isso é muito importante. Vamos falar sobre metacognição. Vamos Porque, falar por sobre exemplo, metacognição. se você simplesmente pensa alguma coisa e toma esse pensamento como verdade, isso pode ser muito prejudicial. Que é um pouco Porque que, a gente já que tem- as Barbies da Barbilândia faziam, né? Elas são felizes, felizes, felizes. E aí a Barbie estereotípica, ela vira e fala... Eita, tô pensando umas paradas estranhas. Metacognição. A Eu partir- estou pensando sobre o meu pensamento. E a partir do momento em que ela toma consciência que ela pensa e que esse pensamento pode reproduzir coisa nos outros, que dá todo aquele rebuliço, aquele reviravolta. E aí a gente volta para a tríade cognitiva da depressão. Você quer melhorar um paciente deprimido, uma das coisas que você faz, além de, óbvio, fazer o cara se mexer, Ativação comportamental. melhorar o ambiente dele, é você melhorar a qualidade dos pensamentos dele. Vou fazer você pensar sobre os seus pensamentos pra gente fazer eles serem mais legaizinhos. né? Não tem como você intervir sem que ele entenda a relevância de que o que ele está pensando e entenda Influencia. o fato de que o que ele está pensando não é um fato. Exato. na verdade, você não é seus pensamentos. E eu gosto muito de uma metáfora, que eu não sei se eu já falei em episódio, mas eu sempre penso muito nela, que é você é o mar e os seus sentimentos são as ondas. E também pode ser os Eu falo muito isso. Eu achei que essa frase era minha. É minha. É minha também. A gente vai ter que disputar em tribunal. Tá bom. Tá bom. Tá, você é o mar e as emoções são as ondas. Ou, A frase ou é eu minha. sou o céu e os pensamentos são as nuvens. Ah, essa pode ser sua. Você prefere o mar do que o céu? Sim. Tá bom. Ok, não precisou de tribunal. Olha Não. como a gente é resolutiva. A gente examinou Resolução de realidade. conflitos. Uma Efetividade vez- interpessoal, treinamento Uma de vez a habilidades gente da teve uma DBT. reunião, eu e Lore, uma vez a gente teve uma reunião cujo título, porque tinha no Google Meet, é claro que, né? Não dá pra ter um horário na minha agenda sem mandar um invite, gente. É Exato. E o título da reunião era Como Salvar Nossa Amizade. Isso realmente aconteceu e nossa amizade foi salva. Eu nem Pra lembro qual sempre. que era o problema, Isso. Eu mas lembro. Ixi. Não sei se Gente, foi eu tão boiei salva de assim. novo. Depois a gente Tá. te conta em off. Ok. Ok. Voltando para a tríade cognitiva e metacognição. Ah, tá. Uhum. A importância do pensar sobre o pensar no processo de psicoterapia e na vida. Não necessariamente você precisa estar em psicoterapia para entender que avaliar o que você está pensando é muito relevante. E muitas vezes as pessoas falam, eu não preciso disso. Ou eu já me conheço. Eu mesma, assim, faz anos que eu faço psicoterapia. E, infelizmente, tive uma jornada muito grande na psicanálise, que eu tenho que falar mal todo episódio. Mas depois eu já fiz 2 anos de TCC. E ainda assim, eu tenho muita dificuldade de observar exatamente... se você para entrar em mindfulness e observar exatamente os seus pensamentos e discriminar cada um deles, não é uma atividade simples. Não é simples. Então, por exemplo, como eu já falei algumas vezes, eu tenho transtorno da compulsão alimentar. Eu preciso, muitas vezes, descrever o que eu penso durante um episódio. E eu falo pra minha psicóloga, é como se virasse uma chave e eu virasse um robô e eu virasse, assim...
não penso. Mas, Sim. ao mesmo tempo, se eu observar bem, eu já estou pensando nas consequências. Então, Exato. assim... É que nem episódio de desregulação emocional e autolesão. Eu não penso. Mas, assim, eu sei o que eu tô fazendo, exceto às vezes que eu tô completamente dissociada. Mas, assim, de modo geral, eu ainda tô ali. Mas é uma coisa que não parece... E aí, a gente escuta isso muito no grupo de habilidades. Não dá, é impossível. E, de fato, é difícil pra cacete. Mas impossível é a gente ir pra Barbie Land. Isso eu acho que é impossível mesmo. E aí você tem que prestar atenção. Por exemplo, um dos exercícios para tratamento de compulsão alimentar é fazer mindfulness durante um episódio. Ou você começou a vir uma cognição de que o episódio está se aproximando, e aí é você perceber os fatores prodrômicos, que são as coisas que acontecem antes de uma síndrome, antes da coisa vir à tona. Então, se você começa a perceber que, sei lá, tô ficando ansiosa, talvez seja uma crise. Entre em mindfulness ali. É muito difícil pensar sobre o que você está pensando, pensar sobre o que você está sentindo. Então, mas, ao mesmo tempo, é muito relevante. Eu também já falei isso em algum episódio, mas eu gosto muito de pensar que, a partir do momento em que a gente consegue criar uma distância maior entre pensar, sentir e agir, tudo melhora. Sim. Porque muitos dos nossos problemas são causados porque a gente nem pensa e já age. Pela Putz, eu interpretação deveria... que você fez de alguma coisa. Eu deveria ter feito diferente. Só que você não sabe por que você fez o que você fez. Se você tivesse analisado, criado esse espaço, essa distância entre sentir, pensar e agir, talvez você tivesse tomado uma decisão mais funcional. A gente entra um pouco em mente sábia, né? Que às vezes você não sabe o que a sua mente sábia tá te falando, mas só de você falar, peraí, eu vou procurar, você já ganha um tempo. O que a mente sabe, vai? A gente não falou sobre isso? Mas mente cada sábia- episódio é um episódio. Cada episódio é um mundo, né? A mente sábia Esse seria... é a Barbie Land. Barbie Land. Barbilândia. A ilha da Barbie, sei lá, né? Enfim. Barbilândia. Barbilândia. A mente sábia seria... É um conceito da DBT, que é terapia comportamental dialética, onde a gente didaticamente divide a mente entre mente emocional, que é aquela mente quente, né? Enfim. Impulsiva. E a mente racional, que é a pessoa onde está totalmente baseada na lógica, no fato. A mente sábia é aquele meio de caminho, bom senso... Tipo uma síntese, mas não o meio do caminho exatamente. não o meio do caminho exatamente, mas o que sábia fazer de significa forma efetiva. usar a sua sabedoria, o seu bom senso, para entender o quanto de cada mente você precisa usar nas situações. Então, por exemplo, você vai abrir um negócio. Você precisa da sua mente emocional, você tem que estar apaixonado pela sua ideia, você tem que adorar o seu produto, porque você precisa motivar as pessoas para irem na sua loja, para consumir o teu serviço, o teu produto. Então, assim, a mente emocional, ela existe, ela tem que existir, é importante. Mas se você estiver só apaixonado pela sua ideia, talvez você deixe passar aspectos importantes de abrir um negócio que pode fazer com que você tenha consequências muito ruins, né, e desagradáveis. Então, se você não coloca numa planilha quanto vai custar, se vai ser uma loja física, se vai ser uma loja online, como que você vai fazer o teu estoque, como é que você vai fazer para divulgar o teu serviço, e quanto custa cada uma dessas coisas. Se você não usa a sua razão para você poder colocar a sua ideia que você ama, Um equilíbrio formalizar... ali, né? A chance de dar ruim é grande. Então, assim, a mente sábia significa, ok, eu preciso das duas coisas, mas na hora de abrir um negócio, talvez eu precise usar um pouco mais a lógica. Então, eu vou pegar aqui 70% de mente racional, porque eu preciso colocar na ponta do lápis e ver se é viável e fazer os ajustes necessários. Mas eu também não posso desconsiderar que eu tenho que estar motivado, empolgado, apaixonado pela minha ideia para poder vender o meu peixe. Né? Então, a mente sábia, ela não pega 50 daqui, 50 dali. E nessa ocasião pode ser 70-30, mas em uma outra tomada de decisão, talvez Totalmente seja diferente, 90-10 pro lado da emoção, inclusive. E aí, às vezes, a gente fala assim, quando você, sei lá, tá discutindo com alguém e tem vontade de meter um soco na cara da pessoa, o que seria a mente sábia? Às vezes, a mente sábia... É óbvio que ela tá gritando ali, cara, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas, assim, só de parar pra pensar... Mas é que a mente emocional tá gritando também. Também. Chuta o balde, xinga a mas só pessoa de você mesmo, ofende. fazer aquele... Será que isso é o mais sábio? Às vezes você ganha o segundo pro seu impulso abaixar. E o que eu ia falar em relação ao que você estava dizendo, que eu já esqueci, mas eu lembro o que eu ia dizer, então talvez faça sentido pro ouvinte atento, é que em efetividade interpessoal, o fato de você ouvir a outra pessoa falar e enquanto isso já pensar na resposta, acaba com o teu diálogo. Quer dizer, você nem terminou de dar o seu argumento, eu já tô aqui pensando no que eu vou responder. Eu não tô em atenção plena, prestando atenção no que você tá falando. Por isso que as pessoas brigam tanto. Porque, assim, Camila vem falar pra mim... Letícia, eu não gostei que você trouxe aquela garrafa laranja. Que eu não trouxe, aliás. E eu não gostei, realmente. Então, e aí eu já tô, tipo, pensando no argumento de falar... Não, mas eu não gostei da sua xícara. Quer dizer, escuta primeiro. Entenda. Sim. Talvez pergunte. Eu entendi certo? Você não gostou da minha garrafa laranja? E aí, depois eu dou a minha explicação. Porque, senão...
a conversa vira uma guerra, né? E eu acho que é isso que acontece nas críticas da Barbie. Ninguém parou pra conversar. Eu tô falando que esse filme é machista, eu tô falando que esse filme é feminista, que não sei o quê. E, na verdade, assim, qual é o grão da verdade de cada opinião? E lá vou eu em cima do muro outra vez. Adoro. Sabe uma coisa que eu vi em algum site de fofoca, acho, alguma coisa assim, que quando a diretora convidou o Ryan Gosling para ser o Ken, ele falou que ele foi lá no jardim da casa dele e aí ele encontrou um Ken das filhas, sei lá, virado de cabeça para baixo, no meio da lama. Um Ken depressivo, Do igual a lado do lado de uma metade de um limão, tipo uma casca de limão ali, tipo um lixo. Ele estava completamente jogado, né? Aí ele tirou uma foto desse Ken todo ferrado ali no meio da casca do limão e ele falou bem assim, eu vou dar voz para esse coitado. Amei! Porque, gente, o Ken, sinceramente, eu não sei a interpretação de vocês, mas ele é muito... Gente, eu adorava o meu Ken. Eu não adorava. Mas vamos pensando no Ken do filme. Ah, tá. Quanto tempo a gente tá de produção? De episódio? A produção deu 1 hora já? 1h10. Ixi, 1 hora e A 10. gente já vai fala ter que demais. encaminhar pro... A gente fala os muito. finalmente. Tá, agora todo mundo fica quieto? Não, você pode concluir seu raciocínio. Não tinha raciocínio, acabou. Ela perguntou do Ken no filme. Eu adorava meu Ken. No filme? No filme. Tá, eu achei que o Ken no filme, ele brincou exatamente com esse fato dele ser meio secundário. Porque a maioria das... Engraçado isso, né? A maioria das meninas tinha várias Barbies e um Ken, quando o pai deixava, porque, né? Vai que isso incita ideias e tudo. E não sei, eu achei algumas coisas eu achei que foram demais. Tipo, aquela cena que ele vai surfar e ele dá de cara com A onda. com o cenário. Assim, achei que forçou um pouco o humor, sabe? Não precisava. O filme poderia ter sido mais ácido, mas eu entendo que a galera do cinema riu. Então, aparentemente, eu sou chata. Mas eu acho que é legal essa coisa do... Com a caneta rosa, né? Enfim. Que é legal pensar o secundário, porque no mundo real, a crítica central que eles fazem é que a mulher sempre ocupa uma posição secundária. Sim. E no Barbie Land, no Barbie elas têm Land, todo o direito quem de ocupa inverter todos. Exato. Só que, por outro lado, se a gente for olhar também, que no mundo real, a criadora da Barbie é uma mulher. E ela estava ali meio que escondida nos cenários por trás do CEO e de todos aqueles homens que dominavam o mundo. Mas ainda assim, a criadora é um fato que a criadora da Barbie foi uma mulher e ela foi uma inventora e uma mulher de negócios super bem sucedida. Então, ainda assim, há espaço em um mundo em que Sim. só... assim, que se a ideia foi criticar o patriarcado e o machismo, etc., sim, tem muito problema nessa lógica. E que bom que vários avanços foram feitos, mas você não precisa ser feminista ou antifeminismo ou neutro para reconhecer um fato real, que tem mulheres que também ocupam lugares de protagonismo. Uma coisa que eu gosto muito, e talvez seja o último cancelamento da noite, porque com esse eu vou me cancelar com certeza, tem uma fala, eu acho que é da Barbie Juíza, não sei se é da Barbie Juíza, quando ela tá servindo o Ken, na época que eles estão ali mandando em tudo, E ela chega pra ele e fala, meu amor, acho que ela leva um drink pra ele, alguma coisa assim. E aí a Barbie estereotípica fala pra ele, como assim? Você era uma juíza. E ela fala, eu cansei de trabalhar, agora eu quero ficar aqui, eu quero fazer isso. E isso, pra mim, é uma crítica dentro de uma crítica, porque tudo bem também a mulher falar, olha, eu quero cuidar da minha família, ficar em casa, eu quero que meu marido me banque, porque, afinal de contas, quando o marido banca e a mulher fica em casa, ela também trabalha de uma outra forma, né? Como uma entidade familiar, e isso não tem problema nenhum. Porque hoje em dia eu sinto que, assim, não pode também. Eu vou ser dona de casa, então é menos. E aí, exato. E as mulheres que são donas de casa são vistas como menos intelectualizadas, talvez. Exato. Ou menos inteligentes. Ou se é uma mulher religiosa, por exemplo. Gente, se eu fosse dona de casa, eu ia ler tanto, ia ser tão legal. Ou menos inteligente. Ou a feliz. mulher que escolheu seguir alguma religião, o cristianismo, por exemplo, ou ter vários filhos. Não, essa mulher não é uma mulher de sucesso. Não teve sucesso na vida. E o que é sucesso? E eu acho que esse Criar uma criança não é um puta de um sucesso, assim, não sei. Eu acho que cada coisa tem seu mérito. Exato. E eu acho que esse filme coloca valores em jogo, do tipo, família é um valor pra você, sim ou não? O trabalho, sucesso profissional na sua carreira, virar uma Barbie juíza, é valor central para você, sim ou não? E aí eu acho que escancara que na busca pela perfectibilidade, por esse mundo perfeito, a gente vai ter várias falhas, mas que eu acho que a síntese dele é essa história de que
ele convida a gente a conflitar os nossos valores, porque não existe um único valor que é imposto e falar a sociedade deveria ser desse jeito. Porque até a sociedade que deveria ser de tal jeito tem falhas, porque no caminho da perfectibilidade a gente vai ter falhas. Sim, é parte de ser humano, né? Eu acho que quem sai do cinema com uma martelada de opinião já começa errando. Mas Exato. assim, quem sou eu? E aí pra eu dizer? saí super empolgada, tipo, querendo falar sobre o filme. E aí eu falei com uma amiga, tipo, nossa, tô amando. Mas você amou o filme? Pera. Eu fiquei com medo de falar que eu amei, porque E eu ser posso julgada amar por uma isso. coisa que eu achava que ia contra os meus valores, mas quais são meus... Sabe, eu acho que ele me... Pra mim, a obra de arte, ela é válida e valiosa a partir do momento em que ela me coloca em questionamento da minha vida, dos meus Nossa, valores. gente, eu não tenho essas questões, não. Eu adorei o filme, achei bonito e colorido. Ah, eu fico um pouco disso de me encaixar, talvez, sabe? Tipo, será que... O que vão achar se eu falar que eu amei? Mas Desse você tipo... sabe, eu não sei se eu amei esse filme. Eu achei ele... Vamos dar uma nota? Eu achei ele super válido. Super. Um filme válido, mas é muito... O que é um filme válido? Que vago. Eu acho que, assim, eu super iria assistir de novo, inclusive, Ah, acho que não. vou. Eu assistiria de novo Eu pra... super vou, porque Eu o assistiria James de não novo em viu. casa, até porque eu perdi uma parte do filme no celular. Não me gabo disso, porque eu sei que é errado. Como assim? Teve uma parte do filme que eu tava conversando no celular, mas foi só uma partezinha. E eu tava na sala de cinema com você e você fez isso Mas você comigo. tava em outra fileira, meu amor, você nem viu. Mas agora eu sei, você poderia ter poupado de mim. Desculpa. Mas a Lauren me levou pipoca, foi a coisa mais linda. Eu tava ali Foi no... Fada. Fada falou, leva pra sua amiga. Eu tava ali com fome, solitária, e ela E me eu em apareceu. Curitiba, só vendo vocês se Pois divertindo. é. Eu Com sou- ciúmes. Eu sou a Barbie excluída. Não, Barbie não Curitibana. É. porque É. você é muito bonita e a gente tem inveja, né? É. Todo mundo tem inveja da Barbie É estereotipada. verdade, a Barbie estereotipada é tão perfeita que é difícil se aproximar Ah, dela. então, o que a gente vai falar com a Barbie Coitada estereotipada? de mim. Gente, acho que com isso encerra, né? Com isso encerramos. Uhum. Se você gostou desses episódios em que a gente tem discutido um pouco de cinema, psicopatologia e várias outras coisas aleatórias, Totalmente deixe seu comentário. aleatórias. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você tem outras sugestões de filmes sobre os quais vocês acham que seriam legal a gente tecer comentários, enfim, falar a nossa opinião sobre eles, também comenta aqui. E se você tem uma opinião diferente da nossa, comenta tudo. E Comenta tá tudo tudo. bem, tá? Ter uma opinião completamente diferente da nossa, a gente te ama igual. A gente não te ama porque a gente não te conhece. A gente não te ama porque a gente não te conhece. Mas tudo bem. É que mas a gente... o meu nível de amabilidade é muito alto. Quem não sabe do que eu tô falando, assiste um episódio sobre testes Testes psicológicos. psicológicos. Que não foi ao ar ainda, porque Que não esse foi vai ao ar ainda e não foi gravado ainda. E eventualmente, em algum dia, falaremos sobre testes Exato, psicológicos. exatamente. E Big Five, que é o teste mais Na verdade, aceito pelo- BFP, né? Big Five Ah, é. é. a teoria. E Tá, até... bom, enfim, gente, eu acho que isso tudo tem que ficar... Tá Não. bom, posso cortar. É, porque tá horrível. Ou não, porque é engraçado. Porque é humano. É humano. E no caminho da perfectibilidade, a gente vai Bye, cometer- Barbie! Gente, Bye, Barbie. Bye, Barbie. Eu amei tudo desse episódio. Eu quero casar com ele.